Vamos falar então do Campos Neto, né, que é o presidente do Banco Central, que hoje deu uma entrevista importante aqui na Fiesp, e a gente vai acompanhar um pouco a sinalização que acabou sendo positiva para o mercado financeiro. Acompanhe. A gente vê aí tanto países emergentes como avançados com inflação que você nunca imaginaria uma inflação de produtor na Europa de 20%, coisas desse tipo. São números de inflação que, se alguém dissesse para a gente que a gente já está passando por isso há 3, 4 anos atrás, ninguém iria acreditar. É um cenário, né? E é importante entender que parte da causa desse cenário foi a interpretação de que nós teríamos uma depressão, que precisava colocar muito dinheiro nas economias. Isso foi atenuado rapidamente, mas os recursos acabaram sendo utilizados para consumo de bens, que gerou esse encadeamento que eu estou demonstrando aí. Hoje ainda existe, né, uma mentalidade de que parte da inflação é temporária e que ela vai cair por uma reorganização das cadeias globais. E à medida que o tempo passa, a gente vê que isso não está acontecendo. A gente tem um problema de inflação mais grave no mundo, alguns governos começaram a reconhecer isso mais recente. Nesse caso, o Brasil saiu na frente. A gente olha aí todos os ajustes de juros que foram feitos no mundo emergente, o Brasil saiu claramente na frente. Nós entendíamos desde o começo que era um problema muito mais de demanda do que de oferta. E o que a gente vê é que os países ainda vão precisar subir bastante os juros para chegar nos juros neutros, né? Então a gente tem ainda uma defasagem. Quais são as implicações da guerra? Primeiro, uma grande crise energética mundial, que, como eu mostrei no começo, ela já vinha acontecendo como efeito da pandemia. Mas ela se reintensifica. Hoje, grande parte dos países na Europa os parques industriais vivem de gás natural, e entre 40% e 50% desse gás vem da Rússia. A gente está vendo que o mundo vai sair disso, independente do que acontecer, polarizado. Você vai ter um mundo ocidental, com empresas fazendo negócios no mundo ocidental, e você vai ter um outro mundo, né, mais polarizado. A gente ainda não sabe exatamente como vai ser a divisão, mas a gente já começa a ver, através dos olhos das empresas privadas, né, que essa divisão está acontecendo. Esse movimento de redesenho de cadeias globais de valor, que eu acho muito mais importante do que a crise energética que está acontecendo, significa para o mundo um período relativamente longo de menos crescimento e mais inflação. Falando um pouco de inflação brasileira, a gente deve chegar no pico em abril, né, e voltar a cair. Né, a gente estima que esse número de curto prazo seja até um pouquinho mais alto do que a gente tinha imaginado anteriormente, esse número que deve sair no próximo mês. A gente teve um grande choque, com grande volatilidade. O Brasil tem se diferenciado no combate à inflação, né, tem sido mais atuante numa inflação que nós entendemos que é mais persistente. A inflação contaminou os núcleos e hoje está acima da meta, né, em serviços, comércios e indústria. E a gente precisa endereçar esse problema com serenidade e firmeza. Nós vemos uma grande melhora no curto prazo do fiscal, né, quando a gente vê a composição do fiscal que tem acontecido. O aumento de preço de commodities melhora o fiscal, porque aumenta a arrecadação. O grande desafio desse nosso período recente é como fazer política monetária num ambiente de grande incerteza. Pois é, e essas declarações do presidente do Banco Central acabam sinalizando de forma positiva o mercado financeiro. Hoje o dólar seguiu despencando, caiu 1,43% e atingiu a menor cotação em 2 anos, desde o dia 13 de março de 2020. Foi cotada a R$ 4,84 mais 3. E a Bolsa de Valores de São Paulo, no sentido contrário, acabou tendo aí um patamar positivo. A gente tem a Bolsa aqui para mostrar para vocês. Temos aqui a Bolsa. Olha aí, a Bolsa hoje subindo 0,16%. aos 117.457 pontos. Esse é o maior patamar desde setembro do ano passado, portanto, há 6 meses. Pois é, estamos agora com o Miguel Daoud, né, para analisar um pouco essa perspectiva, as declarações do presidente do Banco Central. É uma luz no fim do túnel ou é o trem vindo em direção contrária, hein, Daoud? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Eu não acho que é um trem vindo ao contrário. O presidente do Banco Central, ele é um dos responsáveis pelo gerenciamento das expectativas. É evidente que o discurso dele, a fala dele, tem que ser uma fala otimista e sem deixar, né, como ele é um excelente profissional, excelente técnico, deixar de reconhecer os problemas que nos afetam e afetam o mundo também, por a questão da inflação, a questão da necessidade de aumentar a taxa de juros. É evidente que nesse momento, devido
o choque que nós estamos sofrendo em relação a uma série de ofertas, isso está impactando muito fortemente os preços das commodities e que, de certa forma, acaba beneficiando o Brasil, né, por um lado, e por outro lado há uma elevação de custo. O real, ele se valoriza. Lá atrás, né, nós já havíamos dito isso, que a perspectiva de uma elevação de juros nos Estados Unidos provocaria uma retração da economia, e isso, sem dúvida nenhuma, ensejaria um baixo crescimento na economia mundial com inflação, e o real poderia se valorizar em decorrência de busca de rentabilidade. Mas isso tudo são hipóteses que você faz em cima de variáveis, Patrick, que são muito incertas. A gente não sabe, amanhã podemos acordar e nos depararmos com uma notícia de que a Rússia usou uma arma biológica. Pronto, aí toda a expectativa que nós tínhamos vai para o brejo, vai por água abaixo diante desse cenário, porque aí sim seria o início de uma terceira guerra Daúde, mundial. No caso da melhora fiscal citada pelo presidente do Banco Central, se deve só às commodities? Não, a inflação, é evidente, né, que se você tem um processo inflacionário, a arrecadação ela sobe, que esse é o famoso imposto inflacionário, ou seja, a inflação ela gera um aumento de imposto. Por um período curto, foi o que ele colocou, você tem aí um benefício, mas no longo prazo você vai ter que se ajustar, né? O cuidado que nós temos que ter, esse ano é um ano eleitoral, um ano de muita volatilidade, um ano que sem dúvida pode afetar a nossa economia. Mas eu quero encerrar o meu comentário, Patrick, dizendo ao meu amigo produtor que está aí, o pequeno, o médio, o grande produtor, que nós temos que ficar muito atento em relação ao cenário que nós temos pela frente. Os nossos planejamentos, as nossas decisões, a forma como nós agimos tem que ser levado em consideração essas variáveis que podem se alterar, né, alterar da noite para o dia. Então, portanto, não é o fim do mundo, mas exige muita atenção, muito cuidado, porque, meu amigo, o Brasil depende de nós, da produção rural, que é o único caminho que nós temos para fazer o crescimento e não deixar a nossa população passar fome. Petri. Perfeito, Daúde. Obrigado pela sua análise. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.